Amados, bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada um de nós. Mais uma vez, queridos, estamos tendo esse privilégio, né? Estarmos juntos aqui, buscando essa santa e bendita palavra de Deus para as nossas vidas. E hoje a gente vai terminar a semana com o tema fé e arrependimento. É tremendo, gente. Quando a gente olha para a palavra e estuda a palavra com diligência, com amor, com prazer, nós vemos o quanto que a palavra de Deus nos ajuda a viver. O quanto que a palavra de Deus nos ajuda a tornar realidade aquela promessa de Jesus em João 10:28, e que ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Não apenas na eternidade, não apenas na eternidade, mas também no nosso viver diário, na nossa rotina, nos nossos relacionamentos. E hoje a gente vai tratar de um aspecto, vamos lá em Jó, queridos, e Salmos, nós vamos tratar de um aspecto poderoso da fé. Como é que a fé abre o nosso entendimento para que nós possamos viver com real sabedoria e aproveitar bem os nossos dias. Vou repetir para você fixar bem o tema de hoje. Como é que a fé abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria para que nós possamos viver bem os nossos dias, apesar das aflições que virão. É certo que tem dias que serão mais difíceis do que outros, mas nós cremos que a paz de Deus, que excede todo entendimento, nos é dada como um milagre quando nós confiamos, dependemos, somos gratos a Ele. Mas antes de começar, eu queria te fazer um pedido. Esse é o nosso segundo ano que nós estamos com as devocionais, temos crescido, mas eu queria te fazer um pedido, você que está assistindo esse vídeo. Me ajude a propagar o Evangelho. Vocês observam que os temas, eles são eminentemente para a edificação da igreja. Então, normalmente é para alcançar crentes mesmo, que estão afastados, estão desanimados, estão presos a falso evangelho. E você pode me ajudar nisso aí. Faça a sua parte. Ore por alguém que você sabe que pode ser edificado com esses vídeos e compartilhe. Não guarde só para você o que você tem aprendido e tem crescido. Me ajude, use, né? Vamos estar juntos. Use essa plataforma para você também ser um instrumento de Deus na propagação do Evangelho. Muitos já estão fazendo isso. Seja você um também que faça isso. E também, queridos, nos comentários, uma frase daquilo que você pegou de mais importante. Você não precisa fazer um texto, pensar muito. Uma frase, isso aqui me marcou. Outros vão ver e você vai estar edificando outros também. Amém, queridos? Espero poder contar com os amados. Mas vamos lá, queridos. Vamos começar com Jó 28:12, que diz assim: mas onde se pode encontrar sabedoria? Onde se pode achar entendimento? Ninguém sabe onde encontrá-la, pois ela não se acha entre os vivos. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela está escondida dos homens. Não está aqui, diz o abismo, nem aqui, diz o mar, não se pode comprá-la com ouro, nem adquiri-la com prata. Vale mais que todo ouro de Ofir, mais do que o ônix precioso e a safira. A sabedoria é mais valiosa que o ouro e cristal, não se pode comprá-la com joias de ouro fino. Ou seja, a sabedoria de Deus, amados, ela é incomparável, não tem preço. E ela é superior a todos esses bens materiais, porque a sabedoria nos conduz para algo muito maior, que é a nossa vida eterna, onde nós seremos co-herdeiros com Cristo, vamos herdar toda essa terra. Então, a sabedoria de Deus ela é muito mais valiosa do que tudo que se vê, e ela não pode ser encontrada pelo homem. Versículo 21, Jó 28:21, diz assim: ela está escondida dos olhos de toda a humanidade, nem mesmo as aves do céu conseguem descobri-las. Depois ele vai tratando de alguns aspectos aqui, mas está escondida de todos os olhos da humanidade. Versículo 23, somente Deus conhece o caminho para a sabedoria e ele sabe onde encontrar. Então, amado, essa sabedoria de Deus que nós precisamos
ela simplesmente ela não está disponível para todo mundo. Não está, você não encontra, você não compra, né? Você não acha, você não descobre, você não filosofa e por muito pensar, por muito raciocinar, você vai encontrar, não. Ela está escondida. Deus, de forma intencional, ele escondeu a sua sabedoria da humanidade. Mas veja o versículo 28. É isso que ele diz a toda a humanidade. O temor do Senhor é a verdadeira sabedoria. Temer ao Senhor é encontrar a sabedoria. Então, amados, veja que essa sabedoria que está escondida de todos, né, de todos os homens que não temem a Deus, ela está disponível para aqueles que temem o Senhor. E nós precisamos entender isso, queridos. Quando nós tememos o Senhor, para que eu possa temer, de novo, né, gente? O amor lança fora todo medo. Não estamos falando de medo de Deus, assim como um filho não pode ter medo do seu pai. Mas um filho deve temer o seu pai no sentido de respeitar, ter reverência. Quando o pai fala, o filho ouve. Quando o pai fala, o filho considera aquilo ali e direciona a sua vida. Por isso que existe pai, existe filho. Foi assim que Deus fez. Então nós precisamos, queridos, desenvolver no nosso coração o verdadeiro temor ao Senhor, reverência. E claro que anterior a esse temor, só quem pode temer o Senhor é quem crê. É quem nós vimos, né, em Hebreus 11, 5 e 6, a história de Enoque, que vivia para agradar a Deus, porque ele cria no Senhor. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como nós temos tratado, não é aquela fé teórica, abstrata, aquela fé de crença, aquela fé religiosa, de cumprir programas. Não, é uma fé mesmo. É você crer, você descansar no Senhor. Você ter uma confiança pessoal em Deus, ao ponto de você governar a sua vida por aquilo que Deus diz. Este é o verdadeiro temor. O verdadeiro temor é quando eu olho para a realidade, o que o mundo diz ser verdade, princípios, valores, propostas, distrações, eu olho para essa realidade a partir do que a palavra de Deus diz ser verdade e não o contrário. Muitos tentam adaptar a palavra de Deus à realidade. Não é assim. Isso aí você conhece a Bíblia, conhece a palavra, mas você tenta distorcer para justificar o teu pecado. E não deve ser assim. Mas o verdadeiro temor é quando eu conheço a palavra, tenho prazer na alegria, e prazer e alegria na palavra de Deus, e tudo que está em volta, relacionamentos, propósitos, como eu já falei, tudo que o mundo coloca, eu olho a partir de um filtro, de uma lente. O que Deus diz sobre isso? E essa é a minha atitude, esse é o verdadeiro temor. Então, gente, veja que o temor a Deus, que vem da fé verdadeira, nos ajuda a viver de uma forma saudável, de uma forma coerente com a nossa eternidade. E mais, veja, Salmo 90, 12 diz assim: ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Ou ajuda-nos a contar os nossos dias, como está no meio. Então, queridos, nós vemos que muitos, né? Se você chegar, qualquer pessoa, e você conversar um pouquinho com ela sobre a perspectiva que ela tem, né, de tempo de vida, todo mundo sabe que um dia a vida como nós conhecemos vai acabar. Isso aí é algo que ninguém tem dúvida, né? Tem um maluco aí nos Estados Unidos, um bilionário, olha a falta de sabedoria, que ele está investindo milhões, né, de dólares, porque ele crê, né, que ele vai alcançar a imortalidade. É um maluco, né? Não tem não para isso não. Mas fora esses malucos, gente, todo mundo sabe que a vida vai terminar. Mas veja, apesar disso ser claro, muitos vivem como se nunca fosse terminar. E esse é um ponto de muitas aflições. Como nós nos apegamos a tantas coisas passageiras, coisas que nós sabemos que vão terminar, vão se esgotar, projetos, relacionamentos, sonhos, mas aquilo ali me consome. Né? Apesar de eu saber que aquilo ali não tem nada a ver com a minha eternidade, aquilo ali leva a minha eternidade junto. Falta de sabedoria. Ou seja, a pessoa não tem sabedoria para entender como que a vida é breve. Salmo 39, 4 diz assim: mostre-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra.
mostram que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. Salmo 39:4, Salmo 39:5. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos, e diante de ti toda a minha existência não passa de momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. É isso que a nossa vida neste mundo é, gente. É um sopro, é uma neblina. Então, mas muitas vezes nós não temos a sabedoria que nós precisamos para não nos apegar tanto a essas coisas. E nos gastamos, né? E nos afligimos, e sofremos por coisas que simplesmente não valem a pena. E essa energia que eu gasto nessas coisas que realmente não vale a pena, tira a minha disponibilidade, né? O meu amor ao Senhor, meu tempo de leitura da palavra, de oração, de estarmos na igreja congregando com os irmãos, tira da minha energia, né? E me leva cada vez mais para longe do Senhor. Então não deve ser assim, queridos, né? Colossenses 3, de 1 a 4, nos primeiros versículos, fala que a gente tem que pensar nas coisas do alto, porque nós somos eternos, somos peregrinos nesse mundo. Esse mundo, novos céus, nova terra serão criados, todos nós sabemos disso. Mas vivemos como se não soubéssemos. Por quê? Porque nos falta o temor ao Senhor, nos falta fé verdadeira, nos falta compromisso de vida com o Senhor, porque essa transformação no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, é um milagre que o próprio Deus faz para nos dar sabedoria, mas somente para aqueles que verdadeiramente temem o Senhor, que se relacionam com o Senhor como seu Senhor, não como um servo que está aí para resolver nossos problemas, um menino de recado. Não, gente. Não deve ser assim. Amém, queridos? Então vamos orar, pedir que Deus aumente a nossa fé, que Deus nos dê sabedoria, para que nós possamos viver esses dias que nos restam na carne, com sabedoria, para a glória dele, e de uma forma melhor, né, queridos? Uma forma mais leve, mais alegre, com mais paz, sem nos afligirmos com tantas coisas que nos tiram nossa vitalidade e são desnecessários, né? Vamos orar, irmãos. Deus de graça, Deus bendito, obrigado, Senhor, por mais esta palavra que chega até nós nessa manhã. Clamamos ao Senhor pela tua graça e pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Tem misericórdia, Pai. Nesse mundo nós temos muitas aflições, algumas inevitáveis, outras evitáveis. Nos ajuda, Deus, a viver olhando para a eternidade. Viver com a consciência que essa vida vai passar, essa vida é breve, e que nós possamos, ó Deus, ser mais sábios para viver. Possamos, ó Deus, receber do Senhor essa sabedoria que vem do alto, que nos ajuda a entender como a vida é breve, Senhor, e viver de acordo com essa realidade. Gastamos nosso tempo, nossa energia, naquilo que realmente importa. Nos ajuda, Deus, também a vencer as dificuldades, as provações desse mundo que são reais, precisam ser vivenciadas, mas que nós possamos priorizar, Pai, verdadeiramente nosso amor, a nossa devoção, aquelas coisas eternas, e não amar, Deus, nos devotarmos a coisas que nos afastam do Senhor e que serão destruídas. Nos ajuda, Pai, a viver dessa forma. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, um dia abençoado, queridos. Vamos continuar juntos amanhã, se Jesus não voltar, estaremos juntos aí. E não deixa de atender aquele nosso pedido, não, por favor, né? Compartilha, alguém que você quer que seja edificado, uma frasezinha, coloca aí algo que você aprendeu, tá bom? Se Jesus não voltar, estamos aqui amanhã de novo, tá bom, amados?